Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Direito. E hoje eu vou falar sobre divórcio, os aspectos práticos. Mas antes de começar, eu quero me apresentar a vocês. Essa daí sou eu. Me chamo Daniela Cristina Magalhães, sou advogada há 26 anos em Brasília, casada, mãe de 2 filhos pré-adolescentes, 48 anos de idade, especialista em direito da família e direito das sucessões. Bom, o divórcio nada mais é do que o fim à sociedade conjugal. Para que se possa ser constituída uma família através do casamento, os noivos precisam se habilitar em todo um processo para que seja realizado o contrato de casamento. Para se desfazer esse contrato, também existe um procedimento, e o procedimento é o divórcio. No divórcio, vão restar caracterizadas as formas desse rompimento da sociedade conjugal, como, por exemplo, guarda de filhos, pensão alimentícia para filhos e pensão alimentícia entre o casal, partilhas de bens, se os cônjuges voltaram a utilizar o nome de solteiro e etc. Então, esse divórcio ele pode ocorrer de 2 formas no direito brasileiro: o divórcio judicial e o divórcio extrajudicial. Divórcio judicial é aquele feito na presença de um juiz de direito, quando não há acordo, e esse juiz ele vai verificar qual é o regime de casamento e quais seriam os termos legais para este rompimento. E temos também o divórcio extrajudicial. É um divórcio, uma modalidade nova, e nessa modalidade os cônjuges que estão se separando, eles têm maior liberdade de acordar a forma com que esse rompimento vai acontecer. Então, eu vou falar aqui para você sobre o divórcio judicial, as características do divórcio judicial. O divórcio judicial, ele acontece quando um dos cônjuges não concordar com o divórcio. Pode acontecer, e acontece de fato, que um dos cônjuges não queira se divorciar, queira continuar o casamento. Nesse caso, não há como fazer o divórcio extrajudicial, vai ser obrigatoriamente pelo divórcio judicial. O divórcio judicial também acontece quando o casal tiver filhos menores de idade, menores de 18 anos. Então, existindo filhos, o divórcio, obrigatoriamente, é um divórcio judicial. Se o casal tiver filhos maiores, aí não tem problema nenhum. E terceiro, quando o casal não concordar com a partilha, não concordar com a guarda dos filhos, não concordar com a pensão alimentícia, o caminho também será através do divórcio judicial. Então, o divórcio judicial, ele tem uma particularidade que o casal não chegando num acordo, o casal vai dar o poder para um terceiro desconhecido, esse terceiro é o juiz, para dizer as formas em que se dará esse rompimento. E isso, né, venhamos e convenhamos, não é bom para ninguém. O importante é que o casal entre em acordo e o próprio casal decida a forma que vai se dar esse rompimento. O divórcio extrajudicial, por sua vez, ele pode ocorrer quando o casal está de acordo com o divórcio. O casal conversou, sentou, verificou que realmente não existe mais a possibilidade de continuar com o casamento e maduramente decidiu realizar o divórcio de forma consensual, de forma amigável. Em segundo lugar, o divórcio extrajudicial também pode ocorrer quando o casal não possuir filhos menores ou incapazes. Então, por exemplo, se o casal estiver de acordo com o divórcio, mas possuírem filhos menores, não vai ter jeito. Vai ter que ser o divórcio judicial. Tá? Então, aqui para o divórcio extrajudicial, as 3 condições que eu estou te mostrando agora, elas têm que estar presentes. Na falta de uma delas, não há possibilidade de fazer o divórcio no cartório. E a terceira e última
requisito é quando o casal concorda com a partilha de bens, o casal concorda com valores de pensão alimentícia entre o casal e o casal concorda com com o divórcio como um todo. Então, eu trouxe aqui para vocês os prós e os contras de cada procedimento. Isso é importante na hora da tomada de decisão, não é mesmo? Então, a gente vê aqui, o divórcio judicial, ele é um divórcio que demanda maior tempo, porque é um processo que depende do Poder Judiciário. Nós sabemos que o Poder Judiciário ele está atarefado, principalmente nessa época de Covid-19, época de pandemia, muitas coisas estão sendo relegadas para um segundo momento, pois se está dando prioridade aos casos de Covid-19. Então, demanda mais tempo o divórcio judicial. Ao contrário do divórcio extrajudicial, que é um procedimento mais rápido, porque é tudo feito no cartório de notas, títulos e documentos, né? E os cartórios, apesar de estarem trabalhando com agendamento de horários, nossa experiência tem sido que em até 3 dias úteis, depois que a gente dá entrada na minuta do divórcio extrajudicial, as partes já estão no cartório para assinar a escritura pública de divórcio. Então, é muito mais rápido. E por ter essa rapidez, essa agilidade, o divórcio extrajudicial ele é mais barato, né? Contrastando com o divórcio judicial, que é um divórcio com maiores custos financeiros. Então, você veja bem, se as partes estão de acordo com a partilha, estão de acordo com as formas desse rompimento, desse laço conjugal, elas podem ter o mesmo advogado, podem ratear o valor dos honorários do advogado, o valor das custas no cartório é um valor mais baixo do que no judiciário. E a questão do envolvimento e do desgaste emocional e psicológico, né? Porque o casal já está sofrido, porque ninguém casa para divorciar, essa é que é a verdade. Mas, infelizmente, os fatos da vida, eles nos levam por caminhos que, em algumas situações, não há possibilidade de permanecermos, né, juntos para sempre até que a morte nos separe, né? Então, se já é um procedimento desgastante, o divórcio, imagina arrastar essa decisão numa briga, numa disputa judicial. Então, é importante que quem está nesse processo de divórcio pense nos prós e nos contras de cada escolha, de cada eleição. E aqui eu vou falar para vocês sobre os documentos necessários. Em primeiro lugar, nós precisamos da certidão de casamento atualizada. A certidão de casamento atualizada, ela é obtida do cartório de registro civil, aonde o casal fez o seu casamento. Então, tem que ser uma certidão atualizada. Perdão. Certidão de casamento. Carteira de identidade de ambos, tá? Carteira de identidade do casal, outro documento indispensável, carteira de identidade, CPF. Certidão de nascimento dos filhos. Esses documentos que eu estou dando aqui para vocês servem tanto para o divórcio judicial quanto para o divórcio extrajudicial, ok? Então, certidão de nascimento, se o casal tiver filhos. Pacto antinupcial, se houver. Hoje no Brasil, o regime de bens oficial é o regime da comunhão parcial de bens. O regime da comunhão parcial de bens, ele estabelece que, a partir da data do casamento, os bens adquiridos por ambos os cônjuges, eles são bens comuns, pertencentes à sociedade conjugal. Para que se case, para que no Brasil hoje, para que se case em outro regime de bens, que nós temos o regime da comunhão universal, nós temos o regime da separação convencional de bens, o regime da separação obrigatória de bens e o regime da participação nos aquestos. Se o casal
quiser eleger um outro tipo de regime de bens que não seja da comunhão parcial, ele vai precisar fazer esse pacto antinupcial, que é feito lá no cartório, quando você dá entrada nos proclamas. Então, se houver pacto antinupcial, tem que apresentar o documento. Documentos de bens móveis. Bens móveis são aqueles bens bens de consumo durável, veículos, eletrodomésticos, material de informática, etc. Então, apresentar esses documentos. Quais seriam os documentos? Nota fiscal, no caso de eletrodomésticos, de informática, o certificado de licenciamento dos veículos que o casal possuir, etc. Os documentos de bens imóveis, né? Aqui no Distrito Federal, nós temos muitos bens que ainda não são regularizados, né? Então, se o casal tem um bem imóvel que ainda não é regularizado, ele pode apresentar o instrumento particular de cessão de direitos, pode apresentar procuração em nome próprio, pode apresentar subestabelecimento, pode apresentar algum outro tipo de documento que comprove a posse desse imóvel que ainda não está regularizado. No caso de imóveis regularizados, quais são os documentos que comprovam a propriedade? As escrituras públicas, as matrículas do registro de imóveis, a certidão de ônus, não é verdade? Precisa também os carnês de IPTU para verificar os valores dos bens e todos esses outros documentos. Apresentação de certidões negativas, Receita Estadual e Receita Federal. E pagamento do imposto de transmissão, o famigerado ITBI. O ITBI aqui, neste caso, no caso do divórcio, ele possui a alíquota de 3%. Então, é um imposto que é pago sobre o valor total dos bens. 3% sobre o valor total dos bens. É um imposto de transmissão que se paga no divórcio. Então, estes são os documentos que você vai necessitar apresentar para entrar com o seu divórcio, tanto judicial quanto extrajudicial. O importante é que você busque orientação de um profissional da sua confiança. Às vezes você tem um familiar que é advogado, um amigo, um parente, uma pessoa próxima, né? Ou então você já tem um advogado da sua confiança. O importante é que você conhecedor dessa informação, e se você estiver passando por esse processo, é importante que você se oriente com um advogado especializado, e com esse advogado você discuta as possibilidades para o seu caso, e se for possível fazer o acordo, que seja feito então o divórcio extrajudicial. Agora, em tempos de pandemia, existe, inclusive, a facilidade das partes não precisarem nem ir no cartório. Se faz a constatação da vontade de divorciar, através de videoconferência, as partes não precisam nem ir no cartório mais para assinar um divórcio. Então, eu queria deixar essa informação. Se essa informação ela foi importante para você, eu te peço, curta essa informação, compartilhe com seus conhecidos, com seus amigos, com seus familiares, e eu me coloco à disposição. Aqui tem meus contatos. Qualquer coisa, qualquer dúvida, você pode deixar sua dúvida aqui embaixo, nos comentários, que eu vou ter o prazer de responder. Eu só faço uma pequena observação, eu não posso responder caso concreto, ok? Eu só posso tirar dúvidas em sentido amplo. Eu só posso responder as perguntas que forem feitas de forma ampla. Eu não posso fazer comentários a casos concretos. Então, como eu disse anteriormente, é preciso que você encontre o advogado da sua confiança, converse com ele e verifique quais são as suas possibilidades. Então, eu vou ficando por aqui, agradecendo a sua presença e me colocando à disposição.